Irmãos, bom dia a todos que chegaram depois, bom dia a todos. E a gente vai continuar hoje a nossa série sobre o coração. E eu queria tratar um tema que está latente no nosso meio, porque a morte nos deu uma rasteira esses dias, nos deu um golpe muito baixo. Perdemos um irmão precioso demais, de uma forma muito agressiva e abrupta, e tem 13 dias isso. E fora isso, não só nesse momento, mas nós passamos por perdas ao longo de toda a nossa vida. Todo mundo aqui tem uma história de perda para contar, uma história de luto, seja de pessoas muito próximas, seja de pessoas não tão próximas. Mas a morte ela é uma constante na nossa vida, é uma constante na existência humana. E cada um de nós passa por isso em algum momento da vida, em alguma intensidade. Então, o sofrimento do luto, o sofrimento em si, é um dos maiores testes, eu acredito, para a fé cristã, para ver o que tem dentro do nosso coração. Eu acho que o luto, o sofrimento, ele tem uma capacidade muito grande de expor aquilo que está dentro, que às vezes só o pai conhece, às vezes nem a pessoa que sofre conhecia esse lado oculto dela. E várias pesquisas na área de, de psicologia, psiquiatria, a Thaís está aí hoje, a Mara não está, né? Mas a Thaís está aí hoje para me ajudar. Muitas constatam que um dos maiores medos que afligem o ser humano é o medo da morte. Né? Tem uma pesquisa que apontou que 77% das pessoas entrevistadas disseram que o medo da morte é o maior medo que elas têm. Isso se dá por N fatores. Várias pessoas, cada pessoa pode ter uma justificativa diferente. Porém, a morte é uma das coisas que a gente tem mais certeza na vida. A gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, mas que a morte vai chegar para todas as pessoas e que apenas uma delas, mesmo o próprio Jesus, a morte chegou para ele, mas a diferença é que ele ressurgiu. Mas eu acho que uma certeza universal que a gente pode ter é que a morte irá chegar. Um dia nós vamos ter que lidar com ela. Não adianta a gente se esquivar dela. A não ser que Jesus volte antes, né? Mas se Jesus não voltar antes da nossa morte, antes de piscarmos os olhos pela última vez, é certo que ela vai chegar. Essa é uma certeza que nós temos. E por isso é importante falar desse assunto, não só pelo momento que a gente vive de luto, mas porque isso é uma certeza que nós temos. A morte vai chegar, seja para nós, seja para a pessoa que está do seu lado, para o seu cônjuge, seja para os seus filhos, seja para os seus pais. Isso é uma certeza, irmãos. Então nós precisamos pensar nisso. Eu acredito que pensar nisso antecipadamente é um exercício importante para que a gente tenha mais intimidade com a morte. Eu entendo que o cristão ele precisa ter um pouco mais de intimidade com a morte do que a maioria das pessoas. Porque a gente precisa dominar um pouco esse assunto, os anseios que vêm com esse assunto. Então isso é o que eu queria compartilhar com os irmãos hoje. E eu queria ler um texto, está lá em 1 Tessalonicenses, vocês podem abrir comigo. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Paulo vai tratar desse assunto, Paulo vai confortar o coração da igreja de Tessalônica com esse texto, com essas palavras, com essa verdade. E 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13, diz o seguinte: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, aos que estão mortos, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu,
cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, e o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Gente, isso aqui são palavras maravilhosas para nós que enfrentamos e que vamos enfrentar a morte em algum momento. Porque se pudéssemos resumir isso que Paulo está dizendo aqui, seria o seguinte: a tristeza do cristão ela é diferente. O luto do cristão é diferente. Porque nós não somos como aqueles que não têm esperança. Então o cristão ele sofre de uma forma diferente daqueles que não têm esperança. Nós sofremos também. A ausência de sofrimento pode ser um indício de problema também, porque isso pode comunicar várias possibilidades de uma pessoa não saudável, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, porque a morte é uma agressão. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas a questão é que o nosso sofrimento é diferente daqueles que não têm esperança. Nós sofremos por outros fatores, que não aqueles que não têm esperança. E por que nós não sofremos de uma forma diferente? O fator principal é porque nós cremos que Deus se encarnou, Deus veio à Terra, Ele morreu também como todo ser humano, porém ele venceu a morte, ele ressurgiu e ele prometeu que iria fazer a mesma coisa conosco. Esse é o grande diferencial de um cristão perante a morte, perante o luto. Ele crê num Deus que vai ressuscitá-lo. Então, por isso, nosso sofrimento é muito diferente daqueles que não têm esperança. E por isso, Paulo termina dizendo para a gente se consolar com essas palavras. Porque muitas vezes a gente se vê imerso a realidades como aqueles que não têm esperança. E nós temos esperança, isso sai da nossa boca. Agora, a grande questão é fazer com que isso que sai da nossa boca entre e se acomode no nosso coração. Traga a paz que excede todo o entendimento para dentro de nós. Para que aquilo que saia retorne e se assente dentro de nosso coração. E, irmãos, a morte é um dilema para muitas pessoas. A morte é um calo, um espinho na carne de muitas pessoas. A morte é uma pedra no sapato para muitas pessoas. E é importante também pensarmos por que existe a morte. Por que existe isso que nos aflige tanto. E, biblicamente dizendo, a morte existe por causa da queda. Gênesis 2,17, Deus alerta Adão para que ele não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que dela comerdes, certamente morrerás. E em Gênesis 3 a gente sabe o desenrolar da história. Eva é enganada, Eva desconfia de Deus, não confia nessas palavras que Deus falou, peca, desobedece. Adão também participa do pecado, desobedece a Deus e comem do fruto. E aí entra a morte. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios 15, 21, em Romanos 5, 12, que por meio de um homem a morte entrou no mundo, mas da mesma forma, por meio de um homem,
ele venceu a morte. A ressurreição entra no mundo. A possibilidade de não permanecer nesse estado de morte eterna entra no mundo por meio de um homem, Jesus Cristo. Então, da mesma forma que o primeiro Adão erra e falha, o segundo vem consertar aquilo que o primeiro Adão fez de errado, para possibilitar toda a raça humana, todo aquele que crê, ter a vida eterna, não permanecer nesse estado de morte. E Paulo também, em Romanos 6:23, diz que o salário do pecado é a morte. Então a morte existe por consequência de uma desobediência. Então por isso que existe a morte. A morte está aí para nos lembrar da nossa rebelião. A morte, Deus é um pedagogo e Deus permitiu que a morte entrasse no mundo para que isso nos ajudasse a nos lembrar, toda vez que alguém morre, de que nós estamos em rebelião, que nós precisamos dele, nós precisamos de reconciliação. E Jesus é o elo dessa reconciliação. Então, Deus é um pedagogo e ele faz tudo para nos lembrar desse fato. Porque Deus é um Deus sedento por vida. Ele anseia que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo, Paulo fala isso. E da mesma forma, isso foram as consequências da queda. Por isso a mulher também teve o sofrimento como consequência da queda, o sofrimento do parto. Para que todas as vezes que uma mulher desse à luz, trouxesse à existência a vida, ela lembrasse que o ser humano encontra em rebelião com o autor da vida. Da mesma forma, Deus coloca dificuldade no trabalho, a terra é amaldiçoada por causa do pecado, e esse é o espinho na carne do homem. O homem, toda vez que estiver trabalhando, ele vai lembrar que existe uma rebelião contra o Criador daquela terra. Toda vez que o homem lavrar a terra e ver pragas, e ver espinhos e abrolhos, ele vai lembrar que estamos em rebelião. Então Deus é um pedagogo, Deus ele procura colocar elementos na criação para para que tudo isso se arremeta a Ele, para que tudo isso convirja nele. Da mesma forma é o arco-íris. Deus quando a gente olha um arco-íris no céu e o arco-íris está relacionado à água, né? Quando a água, seja você jogar água no alto com uma mangueira, aquelas gotículas de água em contato com o sol formam um arco-íris. E esse arco é exatamente para nos lembrar da aliança que Deus fez lá no dilúvio, que aconteceu por causa da rebelião com o homem. Então, existem vários na existência humana, a dor no parto, a maldição da terra, os espinhos e abrolhos, o arco-íris. Deus coloca na realidade vários elementos para que o homem se volte para ele. Assim como Eclesiastes diz, né, Eclesiastes 3:11, que Deus colocou dentro de nós o anseio pela eternidade, Deus ele configura toda a criação para que o homem se relacione com ele, porque Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E a morte é mais uma desses lembretes. A morte é mais uma delas. Toda vez que a gente encara a morte, seja a nossa morte, seja a morte de alguém, algum ente querido, isso é um lembrete de Deus que a humanidade se encontra em rebelião e que ela precisa de salvação. Esse é o grande lembrete da morte. E por que a consequência da queda deveria ser a morte? Por que não outro castigo? Essa é uma pergunta genuína que podemos fazer. E a resposta, no meu entendimento, ela é bem clara e bem óbvia. É por uma questão lógica. A Bíblia diz que Deus é a vida. Ele é o autor da vida. A vida se encontra nele. Ele é a videira. E quem se desconecta dessa videira se desconecta da vida. Então Adão e Eva escolheram, e nós também, junto com eles, nós escolhemos se desconectar da vida.
Então, se a gente escolhe se desconectar da vida, naturalmente a gente está escolhendo a morte, não tem outra opção. Se Deus é a vida, se a gente rejeita Ele, nós estamos optando pela morte. Então, a morte é uma consequência natural e lógica da rebelião, porque Ele é a vida. Da mesma forma, Ele é o bem. Quando a gente rejeita a Deus, a gente está escolhendo o mal. Da mesma forma, Ele é a luz. Rejeita a Cristo, nós estamos escolhendo as trevas. Então, isso é uma questão lógica da existência. Não tinha como ser diferente. Não tem como ser diferente pela natureza de Deus. Agora, por que a gente sofre tanto com a morte? Essa é uma questão interessante também. Ok, a morte é uma consequência da queda, mas por que ela agride tanto a nossa essência, o nosso coração? E eu acho que a resposta a isso é porque ela é a maior, ela é a manifestação mais clara de uma realidade antinatural. Por quê? Porque nós não fomos criados para morrer. Isso não estava nos planos originais. Eu não acho que Deus desejou a morte antes da fundação do mundo, né? Nos bastidores. Eu não acho que isso foi um desejo de Deus. Eu acho que foi uma vontade permissiva de Deus. Deus permitiu que a morte entrasse. Deus não desejou, o plano original não era que Adão caísse. Eu tenho dificuldade com teologias deterministas nesse nível, porque eu não encontro na Escritura uma base sólida para isso. Eu acho que a vontade de Deus era que Adão e Eva não pecassem e que eles tivessem filhos e a humanidade crescesse e a gente vivesse em plena harmonia no jardim criado por Deus. Mas Deus, em sua onisciência, já sabia disso antes de criar e antes de tudo ele já tinha uma segunda opção, que iria consertar esse lapso de tempo que iria atrapalhar rapidamente o plano original. Então, desde a queda até Jesus, tá? Isso é um lapso de tempo em que a gente, pela nossa escolha, que foi dada pela livre e soberana vontade de Deus, foi um intervalo, uma vírgula do plano original, que era a criação para um gozo eterno. A existência humana, a vida, é esses 5 minutos que nos separou desse plano eterno. Mas Jesus, ele veio exatamente para isso. E Jesus diz em João 10,17 que ele oferece a sua vida voluntariamente, que ninguém toma a vida dele. Ninguém toma a vida de Jesus. Ele é Deus, ele é o próprio Deus encarnado, e ninguém tem essa capacidade de tirar a vida de Jesus. A morte não tem essa capacidade. Ele diz também que ele tem as chaves da morte e do inferno. Então Jesus, nesses bastidores, se levantou prevendo isso e disse: Pai, nós sabemos que se a gente criá-los livres para nos rejeitar, em algum momento eles vão rejeitar. Então eu ofereço a minha vida voluntariamente para restaurar esse problema que eles estão causando, para a gente continuar o nosso plano eterno. Então Jesus, ele voluntariamente se oferece para restabelecer essa ordem que foi gerada por nós, pela nossa liberdade, pela nossa livre escolha lá em Adão. Começou com Adão e a gente também voluntariamente, diariamente, escolhemos em algum momento rejeitar a Deus. E Paulo, em 1 Coríntios 15, 26, diz que a morte é o inimigo de Deus e ela será o último inimigo a ser destruído. Então a morte não estava no plano original. A morte é uma intrusa. Por isso a gente sofre tanto com a morte, porque ela é antinatural. A nossa essência, o nosso DNA original foi programado para ser eternos. E a morte é uma intrusa, é um parasita, é um vírus que veio por causa da queda. Por isso nós nos sentimos tão inquietos com a morte. Por isso que a morte inquieta tanto a humanidade. E muitos dizem que
as religiões, os antropólogos dizem que várias religiões, todas as religiões, na verdade, surgem por causa da dificuldade do ser humano em lidar com a morte. Isso tem uma parte da verdade, né? Nós sabemos que, pela Escritura, que o homem ele busca religiosidade porque ele tem dentro dele o DNA, o desejo pelo eterno. E a morte, a dificuldade com a morte está inclusa nisso, mas não é toda a verdade. Mas tem um grau de verdade nisso. O ser humano, da sua existência, ele busca alguma coisa que está para além desse mundo exatamente por causa dessa dificuldade em lidar com a morte, dessa dificuldade em lidar com o fim, porque ele não foi criado para ter fim, ele foi criado para ser eterno, do início ao fim. Mas a gente encara a morte frequentemente. Frequentemente nós lidamos com a morte. Não sei se você já teve uma experiência de ver a morte frente a frente. Isso é muito comum em trânsito. Eu, às vezes, já passei por situações no trânsito que você acha que vai bater e por um instante você pensa, nossa, agora eu vou morrer. Então essa é uma sensação muito conflitante dentro de nós. É uma situação que nos agride demais. Mas, e aí quando a situação você fica pensativo, você fica, nossa, eu poderia ter morrido agora. O que seria? O que seria de mim? O que aconteceria a hora do momento que eu fechar os meus olhos? O que aconteceria em seguida? Então são duas coisas diferentes. Uma é você temer a morte por não ter conhecimento do que vem depois da morte, por não ter conhecimento da história da humanidade, do que Jesus fez na cruz, da nossa possibilidade de não passar pela segunda morte. Isso é uma coisa. Outra coisa é você temer a morte por saber que tem uma pessoa que te ama em casa te esperando, por saber que você tem uma filha, um filho te esperando, que depende de você. Isso são coisas totalmente diferentes. E o cristão, ele sofre ou ele tem algum receio da morte nesse segundo sentido, no sentido de saudade, no sentido de não querer deixar alguém que ama. Porém, em algum momento isso vai ser inevitável e nessa hora nós precisamos ter paz interior, precisamos ter a paz que excede todo o entendimento dentro de nós, nos confortando que mesmo essas pessoas ficando, se for a nossa hora, elas vão ser consoladas por outras. Existe parentes, pais, irmãos, outros filhos, sobrinhos que vão estar perto dela consolando. Existem os irmãos da igreja que são muito importantes, porque muitas vezes os nossos parentes mais próximos não têm esse entendimento bíblico. E então, muitas vezes, a igreja vai ser o nosso maior refúgio com relação à morte, porque nós temos um entendimento pleno, porque Deus nos revelou isso. Então são sofrimentos diferentes. O cristão ele sofre de uma maneira diferente, ele sofre por saudade e não por falta de esperança. E mesmo o sofrimento saudável, ele passa por algumas fases, segundo os psicólogos, os especialistas. Então existe a fase de choque, aquele momento que a pessoa não consegue nem reagir diante da novidade. Existe um momento de negação, onde a pessoa começa a negar aquilo, não, isso não aconteceu, ele está viajando, ou isso é uma brincadeira, ele vai aparecer por aqui, essa pessoa vai aparecer. Existe a fase da investigação, onde a pessoa começa a buscar por que a fulano morreu, como poderia ser evitado. Tem uma outra fase que é a fase da raiva, em que a gente começa a ficar com raiva ou porque a gente não conseguiu evitar aquilo, ou porque a pessoa foi negligente em algum momento. Então, e depois disso vem uma depressão, vem uma fase de dor profunda, olha, já passei por tudo isso, já passou pelo choque, já investigou, já ficou com raiva, agora é o luto de fato. Agora é o momento que a gente sofre pela perda daquela pessoa. E
o sofrimento saudável vem a fase da aceitação, que é aquela fase que você vence o luto e que, segundo eles, duram entre torno de 6 a 2 anos, uma média. Cada um tem um tempo, cada um responde de uma forma diferente, mas em média, assim, o luto ele dura esse período, um luto saudável. Agora, a pessoa que não tem esperança, geralmente o principal fator que acompanha ela é a perda de sentido da vida. A vida perde o sentido com a morte daquela pessoa querida. E isso a longo prazo, é óbvio. Não é algum tempo com essa sensação não seria um problema, no meu entendimento. Mas isso se prolongar, a vida parar por causa de um luto, isso é um sinal de problema. E eu queria trazer 3 lições que a morte nos traz. A morte, ela também, eu postei recentemente, né, sobre a morte do Júlio, que a morte é uma pedagoga também, e ela nos ensina muita coisa. E eu queria ler um texto com vocês que está lá em Eclesiastes, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 7, que eu acho que é uma das reflexões mais profundas da Bíblia e de Salomão sobre a morte. Eclesiastes, capítulo 7, do verso 1 ao 4, diz o seguinte: O bom nome é melhor do que um perfume fino. O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. E os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas a do tolo na casa da alegria. Irmãos, esse é um dos textos mais assustadores, num certo sentido, porque isso é um contrassenso muito grande. Como assim o dia da morte é melhor que o dia do nascimento? Como assim é melhor ir para uma casa onde há luto do que uma casa onde há festa? Como assim os sábios está na casa onde há luto e o coração do tolo está na casa da alegria? Como assim? A grande lição que Salomão está nos dando aqui é que o sofrimento ensina mais do que a alegria. É possível a gente tirar mais lições durante um período de sofrimento do que durante um período de festa, de alegria. E isso, quando a gente pensa, analisando essa sabedoria e analisando a nossa vida, eu acho que isso tem muita verdade. Porque os momentos que a gente mais aprende, que a gente mais desenvolve, são em momentos de dor, de perda, porque isso faz com que a gente concentre a atenção naquilo que é verdadeiro, naquilo que é eterno, como a Rebeca falou. O sofrimento, ele nos dá um baque tão grande que ele consegue captar a nossa atenção. Mas a gente, quando está tudo bem, é muito comum. E a própria Escritura mostra isso de forma muito clara. O povo de Israel, quando ia para uma terra e tinha paz e tinha descanso e a terra prosperava, eles abandonavam a Deus. E aí Deus tinha que mandar inimigos para eles, para afligi-los. No livro de Juízes, o livro de Juízes é isso. O povo é esse ciclo. O povo está em prosperidade e abandona a Deus. Deus envia sofrimento, fome, inimigos. O povo se arrepende e se volta a Deus. E aí Deus traz paz, durante algum tempo o povo abandona Deus. E esse ciclo se repete por mais de 20 vezes. Acho que são 3 vezes no total. Então, o ser humano aprende mais com a perda, com o sofrimento. Isso por causa da nossa natureza inclinada ao pecado. Tendemos a acostumar com as coisas boas e a se distrair na vida.
Então a alegria ela pode nos distrair, mas o sofrimento ele volta o nosso olhar para aquilo que é importante. E essa é a primeira lição que eu tiro com a morte. A morte nos faz olhar para cima. A morte nos faz olhar para aquilo que é eterno, para aquilo que tem valor, para aquilo que é verdadeiro, bom. E a história tá muito, tá muito cheia disso. Eu trouxe 3 exemplos para vocês. Não sei se vocês conhecem, eu já falei isso lá na comunidade. Tom Shadyac ele era diretor dos filmes do Jim Carrey. Ele era milionário, bilionário, vivia uma vida de luxo extravagante e ele sofreu um acidente e quase morreu. E ele passou por uma reflexão profunda sobre a vida e ele começou a se recuperar de uma forma que ele chama de sobrenatural, que ele não conseguiu explicar a recuperação dele. E depois dessa experiência de quase morrer, a vida dele mudou radicalmente. Ele abandonou a sua riqueza, mudou para uma casa mais simples, passou a trabalhar de bicicleta e começou a gravar um documentário, inclusive tem esse documentário no YouTube, chama I Am, né? Eu Sou. E ele vai refletir sobre o problema do mundo, o porquê o mundo, qual é o problema do mundo. E ele chega à conclusão que o problema do mundo era ele com o seu estilo de vida de ostentação. Então, o contato com a morte fez com que esse homem fizesse uma das coisas mais difíceis da gente ver na história da humanidade, que é sair de uma vida confortável para ir para uma vida de simplicidade, uma vida de para uma vida de simplicidade. Isso é muito difícil de ver. E qual foi o gatilho para esse homem conseguir fazer isso? Claro que a graça de Deus está ancorando todas as coisas, mas a morte, o fim, foi o gatilho que, que desencadeou esse pensamento, essa reflexão nele. Deus usou a morte. Mais uma vez, Deus, o pedagogo, usou a morte. Gente, Buda, ele se tornou Buda exatamente por isso. Ele vivia no palácio, ele vivia numa bolha, e uma vez ele saiu do palácio e foi andar pelas ruas da sua cidade e ele começou a ver a desgraça da humanidade. Ele começou a ver morte, ele começou a ver doença, ele começou a ver fome, ele começou a ver miséria. E esse contato com o sofrimento fez com que ele mudasse radicalmente a vida dele. Foi aí que ele passou a se isolar, saiu do palácio, começou a viver de uma forma simples e começou a buscar a meditação, a paz interior, começou a buscar algo que está para além desse mundo. Então isso aconteceu com Buda. E o último exemplo que eu quero trazer é do Henry Dunnett. Esse homem, ele era um homem de negócios, ele estava fazendo uma viagem a negócio, era um homem muito bem sucedido, muito rico, e ele viveu num período que estava durante a, a Batalha de Solferino, e ele passando durante a batalha, ele desceu da sua carruagem e começou a ajudar as pessoas, e ele ficou 48 horas de tanta gente que estava sofrendo e passando. Ele ficou 48 horas com as suas mãos ensanguentadas, com sua roupa ensanguentada, ajudando pessoas e não tinha assistência nenhuma. Não tinha ninguém para socorrer aquelas pessoas com perna, sem braço, pessoas morrendo nas mãos dele. E essa experiência com a morte, esse contato tão profundo com o sofrimento, fez com que ele fundasse algo chamado Cruz Vermelha. Então a Cruz Vermelha hoje, essa fonte de amparo àqueles que sofrem, surgiu do contato com a morte, do contato com o sofrimento humano. Olha que interessante. Então, o contato de perto com essa realidade, com a iminência do fim, com o sofrimento humano, transforma a nossa vida, faz com que a gente enxergue a vida de uma outra forma. Por isso que a morte nos ensina a olhar para cima. Por isso que a morte,
o contato com a morte, o contato com o sofrimento, transforma o nosso coração de tal maneira que a gente consegue olhar para outras coisas que a gente às vezes não estava conseguindo olhar durante a alegria, enquanto as coisas estão tudo bem. Por isso Deus, mesmo sabendo do sofrimento que a gente ia ter, Ele permitiu que a morte entrasse, porque ela seria uma grande... Deus usaria esse mal como um grande incentivo para fazer com que as pessoas reconhecessem o seu senhorio e se arrependessem dos seus pecados e recebessem a vida eterna. Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele sabe de todas as coisas, ele é bom e ele sabe o que ele está fazendo. Ele tem um controle, ele tem a chave de toda a história. Ele tem a chave da morte e da vida. Ele tem a chave do inferno e da vida eterna. Deus tem um controle de tudo. Descanse o seu coração nele, porque ele sabe o que ele está fazendo. A morte é em vão. Nem do justo, nem do ímpio, nenhuma morte passa desconhecida aos olhos dele. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe se amanhã eu vou passar por uma tentação que talvez eu não vou suportar e vou cair, vou me afastar dele. Então, se ele me levar hoje, meus irmãos, tenham certeza que ele sabe o que ele está fazendo. Eu editando esses vídeos, uma coisa que me chocou, que me alertou, foi ver um domingo o Júlio lá no vídeo dando tchau, no outro domingo André sozinho. Meu Deus, domingo passado ele estava ali, e se a gente olhar, num domingo ele estava ali, na segunda ele já não estava. Vejam o quanto a vida é efêmera, vejam o quanto a vida é passageira. A vida, ela é muito inconstante. Então, essa reflexão, esse contato com essa realidade dura tem que transformar a nossa vida, o nosso viver. Nós temos que ser pessoas que vivem, como alguém já cantou, como se fosse o último. É preciso amar como se não houvesse amanhã. Num sentido, isso faz sentido. Como se não houvesse amanhã no sentido terreno. Mas nós sabemos que vai haver o amanhã. A morte não é o fim. Então nós temos que amar como se a nossa vida aqui na Terra fosse a última. Nós temos que viver como se fosse o último dia aqui na Terra, com a consciência de que haverá um amanhã. E isso é que nos dá esperança. Porque se fosse só no sentido terreno, seria a pior das notícias. Saber que nós vamos morrer amanhã e que tudo acabará, por isso muitas pessoas se apegam tanto à vida, se apegam a tantas coisas que lhes dão segurança, a poder, a dinheiro, porque elas só têm isso para se agarrar. Mas nós não nos agarramos nisso, nós nos agarramos na palavra de Jesus. Nós nos agarramos no caráter dele, na promessa que ele nos deu, na segurança que ele nos traz de que ele venceu a morte. A segunda lição que a morte nos dá é que ela traz à tona o que está no mais profundo do coração. A morte, ela prova se o nosso coração é idólatra. Gente, isso é muito duro, mas Jesus quem disse? Mateus 10, 37, Jesus diz algo para nós muito duro. Ele diz o seguinte, Mateus 10, 37. Jesus disse o seguinte, quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e me segue e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, encontrará. Irmãos, isso é muito difícil para nós, mas nós precisamos amar mais a Jesus do que os nossos filhos. Nós precisamos amar mais a Jesus do que os nossos pais. Isso significa que a perda deles
não pode fazer com que a nossa vida perca o sentido. Não deve ser assim. E o sentido da nossa vida está em Cristo. Nós vivemos para a glória dele. É claro que a família inclui a glória de Deus, porque a família é a expressão mais plena de Deus na terra. E é óbvio que nós vamos sofrer, é óbvio que nós vamos chorar, porque nós vamos ficar muito tempo sem ver essa pessoa. Essa é a diferença. Nós não vamos chorar porque nós nunca mais vamos abraçá-los. A gente não pode dizer isso, porque nós vamos abraçá-los. Nós vamos chorar porque nós vamos ficar bom tempo sem poder abraçá-los, sem poder sentir o cheiro deles, sem poder desfrutar das coisas boas que nós vivemos com eles. Mas é por um período. Então a morte é como se fosse uma viagem longa. A gente sofre porque nós vamos ficar muito tempo sem vê-los. Seria um sinal de muita insensibilidade se a gente não sofresse, porque nós vamos ficar muito tempo longe da nossa esposa ou de um filho por uma viagem, por exemplo. Mas a questão é que nós vamos estar e vamos encontrá-los. Então a analogia mais correta para a morte, para um cristão, é de uma viagem longa. Que nós vamos ficar por um período de tempo longe deles, mas eles vão voltar ou nós iremos voltar. E aí nós vamos dar aquele abraço apertado e vamos poder conversar sobre a vida e vamos desfrutar eternamente da presença de Jesus e da presença dessas pessoas amadas. Então isso é a morte para nós. E a morte prova se o nosso coração é idólatra. Exatamente por isso. Se a nossa vida perde o sentido por causa da perda de uma pessoa, isso é um sinal de que nós estávamos dando talvez muita importância para essa pessoa, uma importância ou um amor que excede o justo, que excede aquilo que é digno. E não sei se vocês lembram, a Estela, aquela cantora gospel, um filho adolescente. E numa entrevista, ela disse que quando o filho dela estava para morrer, um pouco antes disso, ela disse para Deus o seguinte, abre aspas, Deus, eu vou morrer junto com o meu filho se o Senhor levá-lo. Eu não vou ter mais nada para cantar e nunca mais vou compor uma canção. O Senhor está entendendo, Deus? Irmãos, fecha aspas. Olha o que saiu de dentro dela, meus irmãos. Uma cantora, uma pessoa que diz cantar algo para Deus, que diz que Jesus é a fonte da música dela. Ela disse que se perdesse o filho, ela não iria ter mais nada para cantar. Olha que gravidade isso. E eu não estou falando num tom de acusação, de mostrar que ela não é cristã, não. Eu estou mostrando a humanidade dela. E que nós estamos sujeitos a isso também, nós não estamos imunes a isso. Estou mostrando o que é possível fazer, o que a morte, a possibilidade, a característica e a capacidade que a morte tem de trazer à tona coisas terríveis, inclusive a idolatria. E pela graça de Deus, ela conta que 2 dias depois ela compõe uma canção nova. Então, isso mostra que Deus, pela sua misericórdia, alcançou ela. Ela se dispôs e Deus a alcançou. E deu uma canção para ela 2 dias depois. Um outro exemplo muito profundo é o do C.S. Lewis. Não sei se vocês conhecem aquele livro dele que chama Anatomia de uma Dor. Gente, C.S. Lewis é um autor que a gente tem que ler. Ele escreve coisas que eu fico assustado com a profundidade bíblica e com a profundidade de sabedoria de vida. É uma coisa absurda. E eu não conhecia esse livro, eu comecei a ler ele agora, alguns trechos para falar sobre isso. E ele fala coisas assustadoras nesse livro. Ele perde a sua esposa e depois de perder essa esposa, ele escreve esse livro, Anatomia de uma Dor. E vejam o que ele disse. Prestem atenção nessas palavras. Abre aspas. Nesse meio tempo, onde está Deus? Esse é um dos sintomas mais inquietantes. Quando você está feliz, não faz nenhuma ideia de vir a necessitar dele. De tão feliz se vê tentado a sentir que as suas reivindicações são uma interrupção.
Agora, se você lembrar dele nesse momento e se voltar com gratidão e louvor, você será recebido de braços abertos. Mas volte-se para ele quando estiver em grande necessidade. Quando toda outra forma de amparo for inútil, o que você encontrará? Uma porta fechada na sua cara, ao som do ferrolho sendo passada 2 vezes do lado de dentro. Depois disso, silêncio. Bem que você poderia dar as costas e ir embora. Quanto mais espera, mais enfático o silêncio se torna. Não há luzes nas janelas, talvez seja uma casa vazia. Olha isso. Será que algum dia chegou a ser habitada? Ele chega a duvidar da existência de Deus. E ele continua: o que isso pode significar? Porque em tempos próximos ele mais se parece com um comandante e em tempos conturbados a sua ajuda é tão ausente. Fecha aspas. Irmãos, isso a morte conseguiu trazer para fora. Olha que interessante. A morte consegue trazer para fora as nossas inquietações, os nossos dilemas mais profundos da nossa alma, do nosso coração. E isso são palavras de um cristão em meio ao luto. Isso são palavras honestas de um cristão em meio ao luto. E a gente na Escritura tem um contraste muito interessante de como lidar com a morte. São 2 pessoas, Davi e Jó. Davi, quando perde o seu filho, ele se entristece. Quando o filho dele estava doente ainda, ele se entristece, ele ora, ele jejua, ele fica dias sem comer. E quando ele recebe a notícia da morte do filho, ele toma banho, veste a roupa e janta. E isso intriga as pessoas à sua volta. Como assim? Por que quando ele estava para morrer você se entristeceu, mas depois que ele morreu, que a gente achou que você iria ficar mais triste ainda, você se restabelece? E Davi fala: olha, eu vou encontrar com ele. Enquanto ele estava doente, eu pedi a Deus para que Deus pudesse ter misericórdia. Mas Deus não foi da vontade de Deus. Então eu vou encontrar com ele um dia, então agora a vida segue. É claro que cada um vai ter um tempo para viver isso, mas o que Davi nos ensina é que ele entendeu a realidade última da vida. Ele entendeu a realidade última das coisas. E Jó acontece a mesma coisa. Jó ele perde todos os seus filhos, é muito mais agressivo. E depois que ele recebe essa notícia do seu servo, ele diz: nu eu vim, nu eu voltarei. Deus me deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó também entendeu o sentido último da existência, ele entendeu o quadro geral. Então a morte não foi o fim da vida, a vida não perdeu o sentido por causa da morte para eles. Isso é importante para nós. E a última lição que eu tiro é que a morte mostra que nós não somos Deus. A morte, gente, ela é uma das maiores manifestações da nossa incapacidade de ter controle. É muito comum as pessoas ouvirem, é muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo: nossa, o mais triste é pensar que eu não posso fazer nada. E de fato nós não podemos fazer nada. A morte vai chegar, ela chega e ela não pede licença. Ela chega em momentos que a gente às vezes não espera. Isso nos coloca num lugar de vulnerabilidade muito grande. E isso tem um lado bom, porque nós somos seres caídos e nós queremos ter o controle de tudo, e a morte chega com uma notícia muito grave, muito avassaladora. Ela diz: ei, existem realidades que não estão sob o seu controle. Se submeta àquele que tem todo o domínio da existência. Essa é a grande mensagem que a morte nos traz. Nós não temos o controle de tudo. Nós somos seres totalmente dependentes do autor da vida. Até para nascer, nós dependemos de uma outra pessoa. Então, meus irmãos, precisamos guardar o nosso coração do medo da morte. A morte não tem que nos fazer temer como aqueles que não têm esperança. Porque o que é a morte para nós?
que é a morte para o cristão? E eu acho que é um exercício muito saudável, e aí os psicólogos que me corrigem, é pensar mais sobre a morte. E uma das formas que eu tenho feito, que eu faço para pensar mais na morte, é não só o pensamento em si, né? Poxa, se fulano amanhã morrer, como meu coração reagiria? Isso eu acho que é importante. Mas o que eu tenho feito é redigido a minha carta de agradecimento fúnebre. E há um tempo atrás eu já tinha escrito essa carta e depois com a morte do Júlio, eu tentei revisitar essa carta para continuar escrevendo, porque a gente muda todos os dias, né? Cada experiência faz com que a gente enxergue as coisas de uma forma diferente. Então, eu já tenho redigido a minha carta de agradecimento fúnebre, coisas que eu queria falar para pessoas que talvez eu nunca falei, e eu acho que é importante a gente falar em vida. O mais importante é a gente falar em vida. Mas ter um registro disso também eu acho importante. E esse exercício de você escrever aquilo que vai ser falado no dia que você já estiver frio, num caixão, eu acho que é um exercício muito bom. Muito bom para mim, pelo menos. Aí a Thaís está confirmando. Obrigado, Thaís. Faça isso. Pense mais na sua morte. Pense mais na morte daquelas pessoas que você não consegue imaginar viver sem. Pense nisso. Imagine, existe uma pessoa que você não consegue viver sem ela? Por que não conseguiria? Por que a gente não consegue viver sem o Senhor? Por que a gente consegue viver dias, semanas, meses sem orar, sem ler a Escritura? Por que nós conseguimos viver sem o Senhor, mas não conseguimos viver sem aquela pessoa? Isso pode indicar desordem no nosso coração, desordem no nosso ser interior. Então a morte para nós, irmãos, resumindo em duas palavras, biblicamente, o que é a morte para nós? A morte é um prêmio de descanso. Paulo fala em Filipenses 1:21 que a morte é lucro. A morte é uma dádiva que nós vamos ter. Por quê? Porque quando a gente morrer, a gente vai viver na verdade. Então a morte é um prêmio. E Apocalipse 14:13 diz que bem-aventurados aqueles que descansam em Cristo, porque eles vão ser aliviados das suas fadigas. Então a morte é o fim das nossas fadigas humanas. E eu estou falando de fadigas humanas num sentido bíblico. O trabalho não é uma fadiga. A fadiga são outras coisas. A fadiga é o trabalho não vocacional, é trabalhar naquilo que a gente não nasceu para fazer. Por isso que o trabalho às vezes é uma fadiga para muitas pessoas. Mas a fadiga humana, mais importante, é a luta diária contra o pecado. É a gente lutar contra a nossa natureza caída que clama, que grita dentro de nós e todos os dias, diariamente, nós precisamos fazer um exercício mental para que a gente não peque. Nós precisamos fugir de situações, nós precisamos enfrentar diversidades, nós precisamos enfrentar pessoas mal educadas, nós precisamos enfrentar corrupção na política, notícias de estupro na televisão, notícias de assalto, de brigas, de doenças, de pandemia. Isso é a fadiga da vida. E a morte é o fim de tudo isso. A morte é o início de um período que não haverá dor, que não haverá luto mais, que não haverá lágrimas, que não haverá mensalão, que não haverá corrupção na política, que não haverá doenças. Tudo vai ser extinto. Então a morte é isso. A morte, da nossa perspectiva, é o início do grande dia, o início da grande vida, de fato, que nós vamos ter. Então isso é a morte para nós. Mas permitiu o sofrimento no mundo presente para que a gente se lembre disso e viva como Paulo disse, amando a vinda de Jesus, ansiando diariamente a vinda de Jesus. E como disse C.S. Lewis mais uma vez, ele disse que Deus sussurra em meio ao prazer, mas Deus grita em meio ao sofrimento. O sofrimento, gente, ele fala que é o megafone de Deus para um mundo surdo pelo pecado.
Então o sofrimento é um grande megafone de Deus. Por isso que Deus permitiu que nós sofrêssemos. E lembrem daquele C.S. Lewis revoltado com a morte no início do seu livro? Olha como ele termina o livro, olha que lindo. Ele disse o seguinte no final do livro: aos poucos passei a sentir que a porta não está fechada e aferrolhada. Será que foi a minha necessidade frenética que a fechou? Quando não há nada em sua alma, em seu coração, exceto um grito de socorro, talvez seja o exato momento em que Deus não pode atender. Você é como um homem que se afoga e que não pode ser ajudado, portanto se debater. É possível que os seus gritos repetidos o deixem surdo à voz que você precisava ouvir. Enquanto ela estava viva, minha esposa, eu poderia ter colocado acima de Deus. Olha que lindo, gente. Ele começa a reconhecer que talvez a porta se pareceu fechada para ele, porque ele, em meio à sua dor, estava gritando tanto que ele não ouviu a voz do Pai. E a analogia dele é perfeita. Uma pessoa que se rebate na água e a outra pessoa tenta salvá-la, é impossível salvar uma pessoa assim, porque os dois vão morrer. E os salva-vidas, eles precisam desmaiar a pessoa para que ela consiga ser resgatada. Então nós, em meio ao sofrimento, em meio à dor, muitas vezes somos como uma pessoa que se debate e que não se permite ser ajudada por Deus. Porque nós só conseguimos ouvir a nossa dor e nós não conseguimos ouvir aquele que disse: eu sou aquele que vive. Estive morto, eu sei o que vocês estão passando, eu conheço a morte, eu passei por ela, eu chorei pela morte do meu amigo Lázaro, eu chorei. Mas agora eu estou vivo. Para todo sempre, essa é a grande notícia. Eu estou vivo para todo sempre. Eu venci a morte e eu tenho as chaves dela e do inferno. Apocalipse 1:18. Essa é a grande mensagem que Jesus nos traz, meus irmãos. A morte ela é sofrida, porém ele tem a solução, ele tem as chaves da morte e do inferno. Então que isso acalente o nosso coração, que isso faça com que a gente tenha uma outra perspectiva da morte, porque a morte para nós é o fim das nossas fadigas, é o fim de tudo aquilo que nós reclamamos ao longo de toda a nossa vida. A morte é o fim de tudo isso. Então, por que temer o fim de tudo isso? E tem um autor chamado Maurício Zagre, ele escreve um livro sobre confiança inabalável, e ele diz que ele não consegue encontrar outra possibilidade de nós temermos a morte que não confiar nas promessas de Jesus. E ele faz um exercício. Troque o termo morte, que na nossa cultura já está estereotipado como uma caveira, como uma foice, troque o termo morte para tudo aquilo que a Bíblia diz do que é a morte. Por que nós tememos o gozo eterno? Por que nós tememos encontrar com Jesus para acabar com todo o sofrimento? Morte para nós. Então que Deus console o nosso coração nesse momento de luto. Que Deus console o seu coração. Se você estiver passando por outros lutos, e que Deus nos dê uma nova perspectiva sobre a morte, que nosso coração seja preparado para enfrentar a nossa morte, primeiramente, e a morte daqueles que amamos, de uma forma saudável. E eu queria que nós orássemos para que Deus nos dê essa possibilidade, porque isso só pode vir dele. Amém? Então vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado por ter criado a vida e obrigado por ter uma saída, uma carta na manga para resolver o nosso problema que nós causamos, Pai. Nós escolhemos pecar, nosso representante escolheu desobedecer e por isso a morte entrou e por isso nós sofremos tanto com a morte, mas o Senhor já tinha uma carta na manga e o Senhor se disponibilizou a descer na terra, a se encarnar e nos resgatar, Pai. Muito obrigado, Jesus. Obrigado por vencer a morte. Obrigado por ter as chaves da morte e do inferno nas mãos. E isso nos conforta demais, Paizinho. Isso traz uma outra perspectiva para nós. Nós não precisamos temer a morte.
mas sim ansiá-la, Pai, porque na morte que nós vamos encontrar o fim de todas as nossas fadigas. Então, nos dê força, Paizinho, nos dê força para sustentar esse discurso nas provações da vida, nos lutos da vida, e nos dê forças para enfrentar o luto da maneira mais saudável possível, Pai. Que nós possamos nos consolar uns aos outros com essas palavras e que o Senhor conforte o nosso coração em meio aos lutos que já enfrentamos e que vamos enfrentar ao longo da nossa existência. Sim, porque o Senhor é um Deus de vivos e não de mortos. Obrigado por ser esse Deus. Obrigado por existir, Jesus. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Quem puder aí dar um tchauzinho aí colocar o seu rosto aí e dar um tchau pro fim da gravação. Apareçam todos. Dê um tchau. Tchau para vocês. Deus abençoe a semana. Deus abençoe a vida de cada um. Tchau, gente. E que vocês consigam suportar os lutos da vida com saúde. Deus abençoe.